eu estou comemorando 5 anos da minha cidadania canadense, então eu vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória, eu vou falar um pouquinho de como é ser um cidadão canadense e também dos requisitos de elegibilidade que você necessita para se tornar um. Então não sai daí. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações. Ao final, se você gostar, deixe o seu like. É muito importante para que o canal continue crescendo. E aí, se você também, achar que alguém precisa dessa informação, não deixe de compartilhar esse vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo bastante especial. Ele é um vídeo que tem uma conotação um pouquinho mais pessoal, porque eu estou comemorando agora, no dia 31 de outubro, 5 anos da minha cidadania canadense. Quem me acompanha já há algum tempo nas minhas redes sociais sabe que eu cheguei aqui no Canadá no finalzinho ali de 2012, ou seja, esse ano também são 12 anos de Canadá. É uma trajetória bastante grande, 12 anos já morando nesse país que me acolheu com tanto carinho. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, obviamente que eu já contei aqui no YouTube a minha saga, a minha história, mas eu quero contar um pouquinho mais aqui do ponto de adaptação, do que significa ser uma cidadã canadense, ou seja, eu quero abrir um pouquinho mais esse universo para vocês. Eu já vou pedir para vocês ficarem até o final, se vocês gostarem desse vídeo, depois compartilhe, acho que essa história pode ser ali importante ou inspiradora para algumas pessoas. Cheguei aqui em 2012, com 4 malas na bagagem e só isso, e vários sonhos, várias expectativas, meio que despretensiosa. Obviamente que eu tinha pesquisado bastante, eu sabia de alguns caminhos ali, como que eu poderia imigrar para o Canadá, mas eu vim para um programa de estudos, então daquele momento tudo poderia acontecer, inclusive eu não me adaptar e desistir e querer voltar para o Brasil. E eu confesso que no começo, foi muito desafiador esse processo todo para mim, porque realmente eu tive várias vezes vontade de voltar para o Brasil. Eu não sou de família rica, então toda minha vinda para cá foi tudo com dinheiro que eu juntei, dinheiro ali contadinho, tudo o que eu juntei e que eu ganhava aqui iria ali para as minhas despesas do dia, então foi bastante desafiador. Então vocês têm que ter ciência disso. Eu não falava muito o idioma na época, então meu inglês não era um dos melhores, obviamente que eu tinha aquele inglês para sobreviver e tudo mais, então estudar aqui no Canadá para mim foi um desafio muito grande. Até conseguir a minha residência permanente, que isso aconteceu em 2016, foram várias situações ali que aconteceram. E eu sempre falo hoje para as pessoas que o começo realmente, num novo país, ele é muito difícil. Obviamente que não é para todo mundo, tá, gente? Mas assim, no geral, mudar de país já é uma coisa bastante desafiadora, Inclusive, aí eu falo no meu caso, que eu vim com o inglês um pouco mais baixo, vamos dizer assim, eu acho que eu sofri muito mais ali para poder correr atrás e me adaptar e conseguir conquistar as coisas que eu conquistei hoje. Hoje eu vejo bastante gente falando, nossa, o Canadá não é para todo mundo, o Canadá não é mais o mesmo, e eu vejo pessoas que estão ali no começo dessa trajetória falando isso. Realmente, o começo é bastante difícil, então para você que vai migrar, eu acho que é bom que vocês saibam disso. Independente da situação que vocês venham para cá, uns vão ser mais fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas no geral, assim, vou pegar o meu exemplo. Se você vem para cá como um estudante internacional, no qual no início você está limitado a poucas horas de trabalho, você está limitado a horas de trabalho, porque durante o dia você está estudando, então você tem que ter ciência de que você vai no início conseguir trabalhos que realmente não são, não é o trabalho dos sonhos de ninguém. Eu vim financeiramente preparada até certo ponto, sim. Eu saí do meu trabalho, eu já tinha feito algumas economias, mas era aquilo ali, tudo contadinho, ó, tem que pagar a escola, tem que pagar, tudo certinho. Então, eu também contava muito com o dinheiro que eu ia ganhar aqui, para poder ali manter as minhas despesas do dia e também não mexer no pouco das economias que eu tinha feito. Vamos colocar assim, meus 2 anos iniciais, no qual eu estava ainda estudando, eles foram bastante difíceis. Aquela coisa, você ter que trabalhar, na minha época, 20 horas por semana. Quando eu vim, eu não podia trabalhar os 6 primeiros meses. Eu tinha que estudar primeiro os 6 meses e depois poder trabalhar. Então foi mais difícil ainda. O que é bastante desafiador é a questão também da adaptação. Você tem uma adaptação financeira que você tem que fazer, uma adaptação do idioma, de vida, de costumes e tudo mais. Eu gosto de falar assim, eu não tinha um padrão de vida muito alto no Brasil. Eu era de uma classe trabalhadora, vamos dizer assim, consegui crescer um pouco na carreira, ter um salário um pouco melhor, mas quando eu vim pra cá, me mudei pra cá, eu perdi um pouco o padrão de vida que eu tinha conquistado. O pouco
que eu tinha conquistado eu perdi. Mas eu ganhei muito em qualidade de vida. Então essa troca, no começo, ela era bastante satisfatória. Eu troquei o medo que eu tinha de andar na rua, de ser roubada, de ser, sei lá, né, até coisa pior, porque eu morava em São Paulo, que é uma grande cidade. Eu não tinha liberdade de sair tranquilamente, andar nas ruas, de ir num parque. Todas as atividades que eu ia fazer praticamente lá eram pagas. Por exemplo, eu tinha que sair, pra onde você vai? Para um shopping. Por quê? Você vai para um parque, só se for um parque grande em Ibirapuera, e mesmo assim, sabe, você tá sujeito ali a algumas situações. Eu não poderia sentar num café de rua tranquilamente, numa calçada, num pátio, ou pelo menos abrir meu laptop, pegar meu celular tranquilamente, a não ser que fosse um bairro muito caro, né, onde você tem um pouco mais de segurança. Então, chegando aqui, você tem essa tranquilidade, você pode andar tranquilamente na rua, mesmo hoje, né, depois de 12 anos, as coisas mudaram um pouco? Sim, Vancouver é uma cidade onde as coisas acontecem, uma cidade grande, então tem problemas como qualquer outra cidade, aqui não é o paraíso, mas se comparado a São Paulo, que eu vivia, não é a mesma coisa, então aqui eu me sinto muito mais tranquila, mesmo depois de 12 anos eu consigo fazer tranquilamente tudo o que eu fazia desde que eu cheguei. A questão de você ter espaços públicos muito bem cuidados, opções de lazer outside, assim, né, fora, que é gratuito, você ganha muito mais em qualidade de vida. Todas essas trocas no início, para mim, elas valeram muito a pena. Mesmo ali contando meu dinheirinho para pagar minhas contas e poder sobreviver aqui, me fez com que realmente eu conseguisse chegar ali e falar, não, eu quero realmente ficar e vou trilhar o meu caminho de residência permanente e depois cidadã. Uma coisa que pegou para mim bastante no começo, e isso acho que foi uma das piores coisas, foi a questão de realocação profissional. Eu me sentia muito, muito, muito insegura no começo, enquanto eu estudava, eu estava super ok em trabalhar em trabalhos mais simples, eu encarava aquilo como uma forma de eu poder desenvolver melhor o meu inglês no dia a dia, trabalhando, passar por situações onde o meu inglês ia desenvolver muito mais, né, rapidamente. Então, nesse ponto, ok, para mim, passou os 2 anos, depois que eu me formei, peguei o meu PGWP, né, que aí eu ia entrar no mercado de trabalho full time realmente, aí foi onde pegou. Eu tinha muita vergonha de fazer as entrevistas, eu me sentia muito insegura, e eu tinha um cargo bom, né, no Brasil, quando eu vim pra cá, um cargo que, enfim, né, pra minha carreira naquele momento era bem satisfatório, e eu queria tentar o mesmo patamar, né, e eu falei, não, eu não consigo. Eu tinha muito medo. E comunicação, pra mim, sempre foi um dos pontos, né, em português, vamos dizer, sempre foi um dos meus pontos de destaque. E quando eu cheguei aqui, o inglês, né, a minha comunicação foi muito afetada. Eu tinha muito medo de falar inglês, muita vergonha e tudo mais. Então, esse ponto de carreira, pra mim, foi o que mais pegou. Mexe com ego, mexe com autoestima, mexe com todos esses pontos ali. E eu fiquei bastante mal quando eu peguei o meu PGWP e eu falei, bom, agora eu tô pronta para entrar no mercado, mas eu não conseguia de certa forma. Ou pelo menos não conseguia ali no mesmo patamar que eu gostaria. Eu tive que me reconstruir nesse período. Então, eu mudei totalmente de carreira, voltei a estudar. Mesmo tendo terminado um programa, né, de estudos aqui no Canadá, eu voltei para a escola depois. Então, foi toda uma reconstrução. Hoje, olhando para trás, eu me sinto muito satisfeita com essa mudança de carreira que eu fiz. Eu vim do mercado financeiro no Brasil, teve uma área totalmente na área de bancos, né, mercado financeiro. Eu gostava no ponto de vista de level, né, de nível de carreira e de salário, mas não era uma profissão que me deixava feliz. Não era aquela coisa do tipo, deixa a vida levar, você tá crescendo na carreira, você tá sendo promovido e tudo mais, né, então, enfim, era um ponto ali que era ok, mas não era algo que me satisfazia. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira aqui no Canadá e eu fui trabalhar com a parte de imigração e tudo mais, era uma situação de carreira que eu me via fazendo por muitos anos, que me satisfazia, que me proporcionava um propósito, porque eu já estava, né, naquele momento quando eu decidi mudar de carreira, eu estava passando por isso, né, de ser uma imigrante aqui no Canadá e de ver o quanto esse processo ele mexe com a gente. E meus amigos na época eram todos, estávamos todos no mesmo barco, então eu consegui ver o quanto isso mexe emocionalmente, o quanto isso é importante. E quando eu migrei para essa carreira, então eu me veio essa satisfação também pessoal. No começo eu não sabia se financeiramente isso ia ser bom ou não, mas pelo menos eu tinha uma satisfação pessoal muito grande, né? E isso, obviamente, que ela continua até hoje, né? Eu tô desde 2015 trabalhando com consultoria de imigração, 2017 eu me tornei consultora, né? E é uma coisa que realmente ainda me satisfaz bastante. E aí, nesse
engancho todo, vamos dizer assim, né, de história e tudo mais, em 2019 eu consegui a minha tão sonhada cidadania canadense, que é basicamente a coroação do plano para quem é imigrante, para quem veio para cá como estudante, como residente temporário no primeiro momento, trilhou ali até a residência permanente, depois ganhou a cidadania, né? É uma conquista bastante relevante. E acho que foi um dos dias mais felizes e importantes da minha vida até hoje. Eu me lembro da minha cerimônia, que foi no dia 31 de outubro, dia das bruxas, no escritório de Etobicoke, lá em Ontário, né? No dia tava chovendo horrores, assim. Eu lembro de ir pro dia da cerimônia, aquela chuva, mas eu tava tão empolgada e a cerimônia foi tão bonita, tão emocionante, foi bastante gratificante, né? Eu acho que, assim, em termos de tirar o peso das costas, o PR, ele resolve mais, né? Você vem numa situação ali de perrengues, extensões de permissão e tudo mais, né? Então você tira todo esse peso quando você consegue a sua residência permanente. Depois da residência permanente para a cidadania, é quase um pulinho. Em termos processual, vamos dizer assim, a residência permanente ela é muito mais importante. Porém, a cidadania é a coroação do plano. É aquela coisa de tipo, poxa, eu sou cidadã canadense agora, né? Então nada me tira isso. Na prática, no dia a dia, eu posso dizer para vocês, não muda muita coisa. É mais realmente questões assim, quando você é residente permanente aqui no Canadá, você tem direitos e deveres igual um cidadão canadense, igual quem nasceu aqui. Tem gente que opta ficar como residente permanente pro resto da vida. E é uma escolha, a pessoa só vai ter que ficar ali a cada 5 anos renovando o documento de residência permanente, o PR Card. Não é um novo processo de imigração, nada disso. É só uma renovação realmente. Porque a cada 5 anos, que é esse período de renovação de PR Card, a pessoa tem critérios de residência física aqui no Canadá. A cada 5 anos, você tem que ter morado fisicamente, ter estado aqui no Canadá por 2 anos, para que você não perca o seu direito de ser um residente permanente. Você tem esses critérios, né? Basicamente é isso. Quando você é residente permanente, você tem esse critério de residência física, você ainda não tem o passaporte canadense e você não tem o direito de votar, o que aqui é opcional de qualquer forma. No resto, dia a dia, direitos, deveres, obrigações, é tudo igual. Quando você se torna um cidadão, você ganha o seu passaporte canadense, né? A sua naturalização como canadense, então isso você não perde mais. Mesmo que você passe e fale, agora eu quero viver fora do Canadá por quantos anos você quiser, a sua cidadania você não perde mais. Se você não tem mais critérios de residência física no Canadá, você tem um passaporte canadense e você tem o direito de voto. Agora, quais são os requisitos para ser um cidadão? O primeiro você tem que ser residente permanente. Então, não dá para você pular etapas aí, né, de residente temporário, de pessoas, né, que não nasceu no Canadá, não é descendente, você não vai ser um cidadão diretamente. Então, você tem que passar por essas etapas. Basicamente, você precisa ser um residente permanente, ter ali residência, né, física, presença física no Canadá de 1.095 dias, a partir do momento que você se torna residente permanente. Para quem já está aqui há um período antes, né, como estudos, por exemplo, no meu caso, eu já tinha status temporário antes. Então, depois que eu me tornei residente permanente, eu já tinha conseguido puxar do meu período de residência temporária 365 dias, que é um ano. Eu já tinha ficado mais que isso, obviamente, mas eu só consigo puxar um ano. E aí, por isso, eu precisei somente completar mais 730 dias aqui no Canadá. Então, seriam mais 2 anos. Então, foi mais curto porque eu já tinha um período anterior. E vale lembrar que, assim, esse período total, né, 1.095 dias que você precisa completar no Canadá após a residência permanente, ou menos, dependendo do tempo que você ficou aqui como status temporário, você tem que descontar os dias que você passa fora do Canadá. Se você viaja muito, fica, vou pro Brasil, fico 3 meses lá, então tenha em mente que são 90 dias a menos ali que você vai ter que contar na sua calculadora. Então, o governo fornece uma calculadora, onde você vai poder colocar ali todas as suas viagens nesse período, e aí ao final saber se você está elegível para aplicar para sua cidadania. Tem alguns requisitos de idioma, enfim, né, de ter, pelo menos ter feito ali o seu imposto de renda no período e tudo mais. O idioma, por exemplo, se você já fez o seu processo de residência permanente e usou o teste de inglês, mesmo que ele seja vencido, você pode usar. Se você se formou aqui no Canadá, você pode usar como comprovante de que você tem o idioma a sua formação, ou se você se formou em algum país de língua inglesa, você pode usar isso, né? Então, assim, não tem tantos requisitos específicos. E vocês têm que estar residindo no Canadá quando você for aplicar para sua cidadania. Você não pode estar residindo fora do Canadá. Você só tem direito se você estiver residindo aqui. Não é um processo complicado. Obviamente que algumas pessoas podem ter algumas situações que fogem um pouquinho da curva. E aí, quando você manda a sua aplicação, né, a partir do momento que você enviou a sua aplicação, depois você vai ser convocado por uma prova de conhecimentos gerais do Canadá. Vou deixar aqui tudo no link
link para vocês darem uma olhadinha. Tem um e-book que o governo fornece, então você precisa estudar isso, né? Vai ser lá uma provinha de 20 perguntas, você precisa acertar 15. Passando no teste, depois tem ali um processo que eles vão conferir suas viagens, né? Ver se seus dias, né, o que você colocou ali estão certos. Você é convocado para a cerimônia e emite o seu certificado de cidadania, no qual você vai aplicar para o seu passaporte canadense. As cerimônias de cidadania hoje em dia, a maioria delas são online, então você pode fazer ela da tua casa. Algumas pessoas ainda são sorteadas para fazer o processo de cerimônia presencial. Na minha época, quando eu fiz em 2019, todo o processo era presencial. Eu gostei muito de fazer presencial, eu acho que como um marco de vida, né, foi muito emocionante. Você vai lá, faz o juramento, na minha época era rainha, hoje é rei, né? Enfim, para quem não sabe, o Canadá é um dos países do Commonwealth, da Inglaterra, então a nossa figura representativa aqui ainda é uma monarquia, então a gente, né, hoje é o rei Charles, né? Então, assim, quando eu fiz, o meu juramento foi para a rainha Elizabeth, obviamente para os seus descendentes, então você vai, no dia da cerimônia, você vai fazer o juramento, você canta o hino nacional do Canadá, então é um momento bastante emocionante. Fazer parte da cerimônia fisicamente, presencial, foi bastante bonito, assim, foi algo que marcou realmente. Essa semana, ela é bastante importante para mim, assim, no sentido de eu ficar bastante emotiva, lembrar desse período de quando eu tirei a cidadania, agora completando 5 anos como cidadã canadense. Quando você decide que você vai migrar para um país, tenha em mente que não é fácil. Às vezes as pessoas dizem, Karina, eu quero saber o jeito mais fácil de migrar para o Canadá. Não existe um caminho fácil. Sempre você vai abrir mão de coisas na tua vida que são importantes, né? Você vai estar distante da sua família, você vai abrir mão de momentos que são ali, né, essenciais, né, ver a vida dos seus familiares passando de longe, você vai abrir mão de carreira, na maioria dos casos, você vai abrir mão de um estilo de vida que você tinha, não que você não vá conquistar, isso de novo, tá, gente? E assim, eu falo por mim, falo por a maioria dos meus amigos dessa época, todos estão muito bem de carreira, com estabilidade financeira e tudo mais. Então, assim, o Canadá é um país que oferece muitas oportunidades. E embora hoje em dia eu ouço muita gente frustrado com o Canadá, né, e enfim, eu não vejo isso no meu ciclo mais próximo de amigos, na minha bolha, vamos dizer assim, né, e obviamente que eu tenho muitos clientes também, então não só falando da minha bolha, eu tenho vários clientes que estão super bem, e eu posso dizer que a maioria dos meus clientes que já passaram por mim, já ganharam residência permanente, e depois, né, que eu continuo acompanhando de certa forma, eles estão super bem. Há sim uma onda de frustração, vamos dizer, mas eu acho que essa frustração são pessoas que chegaram mais recentemente. Na maioria dos casos, quando eu vejo alguma reclamação nesse sentido, são pessoas que vieram mais despreparadas realmente, com despreparo financeiro, com despreparo de idioma, não sabiam o que esperar. Eu acho que muita gente está hoje sofrendo o fruto daquele imediatismo que tiveram. Então, aquelas pessoas que querem vir para cá a qualquer custo, o mais rápido possível, e não se prepararam realmente bem para estar aqui. Como eu falei, lá atrás, quando eu vim, eu não tinha nunca tive uma condição de vida bastante confortável, com pai e mãe pagando minhas contas, né? Se desse errado, gente, eu ia ter gastado toda uma economia da minha vida. Não vim pra cá muito nova, eu vim pra cá com 33 anos de idade. Ai, meu Deus, já falei minha idade agora. Mas mesmo assim eu tive um planejamento bom. Eu sabia os caminhos, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer. E desde o primeiro dia que eu cheguei aqui é isso. É lutar ali para conseguir a minha residência permanente. Eu já tinha ciência disso. E hoje em dia eu vejo, né? Vamos pensar, pessoas que vieram uns 3, 4 anos atrás, muita gente sem preparo nenhum, sem visão de processo, do que precisa fazer. Até hoje, às vezes eu pego gente que vem fazer consulta comigo e fala assim, Karina, meu PGWP vai vencer agora em março de 2025. E a pessoa vem fazer uma consulta de imigração agora, em outubro. Fala, como assim? Você tem 5 meses, menos de 6 meses para acabar a sua estadia e agora que você está indo atrás da sua imigração? Então é muito nesse perfil às vezes, de pessoas que eu vejo que elas estão frustradas realmente. Mas para aquelas pessoas que vieram mais focadas no plano, com certo preparo financeiro, sabendo o que precisa fazer, essas pessoas conseguem suceder bem aqui, conseguem transicionar bem para a imigração, conseguem atingir seus objetivos e conseguem bons trabalhos, conseguem se realocar, conseguem boa qualidade de vida, conseguem depois se estabilizar e prosperar. Bom, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, e é como, né, mais uma reflexão pessoal realmente. Hoje, 12 anos aqui no Canadá, 5 anos comemorando minha cidadania canadense, eu posso dizer que eu sou extremamente feliz de estar aqui.
eu sou extremamente feliz de ter olhado lá atrás e ter feito a escolha de vir para o Canadá. É um país que me acolhe, é um país que eu me sinto muito realizada, é um país que eu passei por várias etapas e assim, óbvio que eu pensei em desistir no começo, eu pensei em voltar, mas eu sou muito, muito grata por ter persistido. Eu tenho a maior alegria do mundo de viver aqui e eu gostaria de levar essa alegria para muita gente, eu gostaria de que muita gente que queira vir para cá, obviamente, tenha esse mesmo sentimento que o meu. Então é essa mensagem que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. Só posso dizer que é uma alegria imensa ser cidadã canadense. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você quiser deixar uma mensagem, deixa nos comentários, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso. Até os próximos vídeos, gente. Tchau, tchau.